Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. O tema de hoje, vitamina D, tão em moda nos dias atuais. Para conversar sobre vitamina D, que compreende várias áreas da medicina, nós estamos trazendo uma área que tem muita importância dentro do contexto da vitamina D, que é a reumatologia. Para isso, convidamos o Dr. Daniel Zunquet para conversar conosco sobre a vitamina D. O Dr. Daniel é reumatologista formado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e que atua aqui em Santa Maria há 2 anos. Está no Hospital Universitário, onde é nosso colega, e na sua clínica particular. Dr. Daniel, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, muito obrigado, Dr. Arnoldo. Prazer é meu. Daniel, nós conversamos no prólogo do programa, né, sobre algumas situações da vitamina D. Então, para os telespectadores, para entender o que é vitamina D, aonde ela existe no organismo, aonde ela existe no ambiente. Perfeito, Dr. Arnoldo. Podemos começar assim. Então, a vitamina D seria um nutriente ou um pré-hormônio? Conceitualmente, a vitamina D ela é classificada como um pré-hormônio e junto com o PTH, que é um hormônio produzido pela glândula paratireoide, ela faz toda a regulação, a homeostase do metabolismo do cálcio e o metabolismo ósseo, né, do nosso organismo. Ela é presente, circulante, presente os tecidos e em torno de mais de 90% dessa vitamina ela é presente no organismo humano através da absorção, através da síntese cutânea, através da exposição solar. Somente 10% da vitamina D nós conseguimos atingir ela através da alimentação, seja ela através de alimentos de origem animal ou vegetal. Então, nós precisamos de uma exposição solar, os raios UVB, eles batem na nossa derme, atravessam a epiderme e acabam produzindo um pré-hormônio, que seria o pré-colicalciferol. Ele é transformado em colicalciferol e carreado por transportadores de vitamina D até o fígado, onde ele sofre diversas hidroxilizações, formando 25-hidroxivitamina D. Ainda não é esse o nosso hormônio ativo. Ele novamente é transportado até os rins para ser metabolizado na sua forma ativa, né, no hormônio ativo, que seria a 1,25-hidroxivitamina D. E aí sim poder fazer a absorção de cálcio, de fósforo a nível intestinal e fazer toda essa regulação do metabolismo do cálcio e questão do metabolismo ósseo. Daniel, você colocou que 90% da vitamina D está no nosso tecido cutâneo. Isso para todas as faixas etárias ou há diferença entre a infância, adolescência, adulto jovem, adulto maduro, idoso? Não, a questão da absorção, vamos dizer assim, da formação da vitamina D, ela é igual para todas as faixas etárias. O que difere entre as nossas faixas etárias seriam as necessidades diárias ou as necessidades individuais que esses indivíduos deveriam ter para manter essa regulação do cálcio, do fósforo em si. Então a gente sabe que lactentes, crianças de 0 a 2 anos, necessitam em torno de 400 unidades dias. Unidades internacionais, no caso que seria uma unidade de medição para esse nível de vitamina, precisaria de 400 unidades internacionais de vitamina D para manter essa regulação. De adultos jovens até, vamos dizer, adultos maduros, seria necessário 600 unidades internacionais. A partir dos idosos, se postula um valor um pouquinho acima, em torno de pelo menos 800 unidades internacionais. Mas a forma da obtenção para todos é a mesma. Então, o sol seria, vamos dizer assim, a principal forma de a gente obter a vitamina D, né? Isso é uma dúvida, né, que eu tenho até da prática clínica diária. Quer dizer, um paciente com mais de 70 anos, ele também vai produzir vitamina D se expondo ao sol? Sim, ele tem essa produção, no entanto, nós temos que levar em consideração alguns aspectos. O próprio envelhecimento, né, do paciente, e isso faz com que a produção seja um pouco dificultada, e a própria, vamos dizer, envelhecimento até da pele, da própria epiderme, que dificulta um pouco a produção da vitamina D. Aí o que se torna necessário? Que esses indivíduos
precisem de uma exposição um pouco maior da exposição solar para atingir esses níveis de vitamina D, né? A gente sabe que os idosos, eles são uma população de risco, né? Tem risco para quedas, risco aumentado para fraturas, a questão da polifarmácia, o uso de várias medicações que influenciam, né, reduzindo a absorção da vitamina D e acaba prejudicando esse metabolismo. Então ele é uma população que a gente deve ter um cuidado um pouco maior. E nesses casos, às vezes não conseguindo, não tendo a opção desse idoso se expor a pelo menos 20, 25 minutos, né, de exposição solar por dia, seria necessária uma suplementação, né? A suplementação pode ser... Daniel, e a questão dos raios do sol, né? Qual o horário para você se expor ao sol e que vai produzir vitamina D? Porque depois, mais tarde, a gente vai entrar num conflito de áreas aí. Exato. Com o pessoal da dermatologia, que tem alguns cuidados. Então, nem tanto ao mar, nem tanto ao rochedo, né? Então, qual o horário que você recomendaria? Você falou 25 minutos por dia. Isso. Então, há um pouquinho de divergência entre áreas. A questão não estou querendo puxar brasa para o meu assado e nem ir contra a questão da orientação dos dermatologistas. A gente sabe que a gente vive no extremo sul do Brasil, tem uma grande área no buraco, na camada de ozônio, toda a exposição solar, o risco para câncer de pele e tudo mais. No entanto, conceitualmente falando, vamos dividir em duas populações, adultos jovens, adultos em geral, e a questão dos idosos. O idoso precisa um pouquinho maior, um tempo um pouco maior para produzir a vitamina D por aquelas características de próximo envelhecimento da pele e tudo mais. Mas num adulto seria necessário em torno de 10 a 15 minutos para ter essa produção, né, da fixação dos raios UVB, atingirem a epiderme e produzir o pré-colecalciferol. O horário que seria recomendado para nós conseguirmos isso seria em torno das 10 horas da manhã às 16 horas, às 4 horas da tarde. Né? Esse horário também seria vamos dizer, o sol mais cancerígeno, vamos colocar assim. Tendo que levar os seguintes aspectos. Expondo a maior parte de superfície do corpo, braços, pernas, tórax e abdômen, se possível, e sem o uso do protetor solar. A gente sabe, pelos estudos, que o uso do protetor solar com fator 8, ele evita a produção em torno de 95% da vitamina D. Então, sabendo que se ninguém usa abaixo de um protetor solar, abaixo de 30 seria praticamente inviável. Então, a partir de 10, 15 minutos por dia, nesse horário, né, das 10 às 16 horas seria o horário ideal. Por quê? Porque há necessidade, como nós estamos muito afastados da linha do Equador, quanto maior a latitude, há necessidade de uma determinada inclinação dos raios UVB sobre a epiderme para a gente poder ativar as células produtoras do colecalciferol. Então essa seria a explicação. O Sol tem que ter um determinado ângulo de inclinação para a gente ter a produção desse hormônio. Para fecharmos o primeiro bloco, daí chegamos lá por maio, começa a fazer frio aqui no sul do país. Daí o idoso não pode se expor ao frio, mas ele tem que tomar sol por causa da vitamina D. Ele pode fazer isso através da janela ou o vidro já dificulta isso? Perfeito, doutor Arnoldo, muito boa colocação. O vidro, ele é contraindicado, os raios UVB acabam refletindo no vidro e não há a produção da vitamina D. O mesmo vale para as crianças, eu acabei não colocando, mas os lactentes. Os pediatras estimulam que tenha exposição solar, deixe o bebê de fralda e que exponha ele ao sol, né? No entanto, essa exposição tem que ser luz solar direta, não pode ter nada. Então o vidro do carro, o vidro da janela, né, o vidro do escritório, ele não serve, essa exposição solar indireta ela não serve para produzir a vitamina D. Há necessidade da exposição solar direta. Muito bem, então nós vamos para um breve intervalo e depois voltamos com a nossa conversa com o Dr. Daniel.